Você já se perguntou até onde iria por uma promessa? O que você faria se tivesse que escolher entre a fidelidade ao seu povo e cumprir algo que parecia ser uma promessa de grande poder? Essa é a situação de uma mulher que, em sua jornada, tomou uma decisão que mudaria para sempre o destino não apenas dela, mas de muitos ao seu redor. A história dessa mulher nos coloca diante de uma pergunta que ressoa em nossos corações. Até onde a fidelidade nos vai quando estamos seduzidos por algo que promete poder, riqueza ou influência? Quando o ser humano é colocado diante de escolhas extremas, é fácil se perder nas promessas que o mundo oferece. Jesus nos ensina, ao longo de sua vida e de seus ensinamentos, que as promessas de Deus são sempre superiores às do mundo. Mas e quando o desejo de atender às nossas próprias necessidades, ou a promessa de algo que parece ser grandioso, nos seduz a ponto de nos afastarmos de nossa missão? Isso é exatamente o que essa mulher enfrentou. Ao fazer essa escolha, ela traiu a confiança de seu povo, abrindo mão de algo muito mais precioso: o amor e a fidelidade a Deus. Esta história nos faz refletir sobre até onde vamos para alcançar aquilo que queremos e o preço que pagamos por nossa desobediência. Quando olhamos para ela, vemos não apenas uma traição, mas também o reflexo de nossas próprias lutas internas, as batalhas que enfrentamos entre o que é certo e o que é mais conveniente. A promessa que ela escolheu seguir parecia atraente, um caminho fácil, mas a verdade é que as promessas do mundo sempre têm um preço. Jesus nos alertou sobre os falsos profetas e as promessas vazias que nos afastam de Deus. E ao refletirmos sobre o que aconteceu com essa mulher, somos desafiados a olhar para as promessas que aceitamos em nossa própria vida. Será que estamos seguindo as promessas que realmente nos aproximam de Deus? Ou estamos, inconscientemente, traindo o nosso propósito maior por algo que parece ser mais fácil ou vantajoso a curto prazo? A história dessa mulher nos convida a refletir sobre nossa fé e nossa lealdade a Deus. Nos ensina que nem sempre o que é prometido parece ser o que realmente traz satisfação ou paz. Quando tomamos decisões motivadas por promessas mundanas, podemos nos afastar do caminho que Deus preparou para nós. E muitas vezes, o custo dessa escolha só é revelado mais tarde, quando os danos se tornam evidentes. Assim como a mulher que traiu seu povo, somos muitas vezes tentados a abrir mão da fidelidade a Deus por promessas que não podem cumprir o que prometem. Agora, vamos seguir nessa jornada e explorar mais profundamente o que aconteceu com essa mulher e como sua escolha afetou não apenas a ela, mas também aqueles ao seu redor. O que podemos aprender com sua traição e como podemos aplicar esses ensinamentos em nossa própria caminhada de fé? O que aconteceu com essa mulher não foi uma escolha simples, mas sim um reflexo de como as decisões erradas podem moldar o destino de uma vida inteira. A promessa que ela aceitou parecia ser uma oportunidade de ascensão, um caminho para algo que ela julgava ser melhor. Mas no final, o que parecia ser uma bênção tornou-se uma maldição, e a traição que ela cometeu não afetou apenas a ela, mas toda a sua nação. Ela trocou a fidelidade ao seu povo e a confiança em Deus por algo efêmero, algo que no final não trouxe a paz ou a satisfação prometidas. Isso nos leva a uma pergunta crucial: quantas vezes em nossas próprias vidas, em momentos de desespero ou busca por algo melhor, somos tentados a tomar atalhos, a aceitar promessas que não são de Deus, em troca de um ganho imediato? Jesus sempre nos alertou sobre a importância de permanecer fiéis a Ele e às suas promessas, mesmo quando os caminhos parecem incertos. O que essa mulher experimentou não foi uma falha momentânea, mas uma escolha que, uma vez feita, se revelou irreversível. Quando traímos o nosso propósito ou deixamos de confiar em Deus, pagamos o preço da nossa escolha.
Mas, como vimos em muitas passagens das Escrituras, o arrependimento é sempre possível. Deus nos chama para voltar a Ele, mesmo quando falhamos. Sua graça está sempre disponível para aqueles que buscam sinceramente a sua ajuda. O arrependimento e a oração são os caminhos para restaurar a nossa conexão com Deus e restaurar o que foi perdido. E é por isso que quero convidar você, neste momento, a orarmos juntos. Se você está em uma situação onde está lutando com promessas falsas ou tentando tomar decisões que não são de Deus, vamos orar. Deus pode restaurar o que foi quebrado. Ele pode nos dar discernimento para seguir o caminho da verdade e não o caminho fácil. Deixe nos comentários suas orações, suas dificuldades ou até mesmo o que você precisa que Deus restaure em sua vida. Vamos orar juntos, porque a oração tem o poder de trazer cura, restauração e direcionamento. Não importa o que você tenha enfrentado, Deus tem poder para transformar qualquer situação. Se essa mensagem tocou o seu coração, não se esqueça de curtir o vídeo para apoiar a nossa missão de espalhar fé e esperança e se inscrever no canal para continuar recebendo palavras transformadoras que nos conectam mais profundamente com Deus. Que Deus abençoe poderosamente sua vida e que você experimente a paz e a força que vem da oração e da fidelidade a Ele. Vamos seguir firmes, orando uns pelos outros e acreditando que Deus tem um plano maior para todos nós. Você já se viu tentado por uma promessa que parecia ser a solução para todos os seus problemas, apenas para descobrir mais tarde que, na verdade, essa promessa vinha com um preço que você não poderia pagar? É exatamente isso que aconteceu com a mulher que traiu seu povo. Ela estava em uma encruzilhada da vida, onde uma escolha parecia abrir portas para uma vida de poder, riquezas e uma ascensão imediata. Mas no final, essa escolha a levou a um caminho de traição e arrependimento. Quando ela ouviu a promessa, não podia imaginar o quanto ela mudaria sua vida, nem o que estaria prestes a perder. A promessa que seduziu essa mulher não era uma promessa qualquer, mas algo que tocava no fundo de seus desejos mais profundos. O que parecia ser a chance de ouro para ela, uma oportunidade rara que poderia mudar seu destino e o de sua família, se mostrou, na verdade, um veneno disfarçado. O mundo muitas vezes nos oferece promessas semelhantes, soluções rápidas, riqueza, status, conforto. Mas o que realmente está por trás dessas promessas? O que realmente se esconde quando colocamos nossa confiança em algo que não vem de Deus? A mulher, em sua busca por algo melhor, acabou se perdendo. Ela não percebeu que, ao ceder a essa sedução, estava afastando-se da verdadeira fonte de vida e fidelidade. Quando ela ouviu a promessa, a mulher se viu diante de uma escolha difícil. O desejo de alcançar algo maior, de resolver os problemas que a afligiam, a levou a tomar uma decisão sem pensar nas consequências futuras. Como muitas de nós, ela confiou naquilo que parecia ser a solução imediata. Mas quando a tentação se apresenta, ela se disfarça de algo que parece bom, algo que satisfaz nossas necessidades e desejos no momento, mas que, a longo prazo, nos rouba o que mais precisamos: nossa lealdade a Deus e nossa fidelidade àquilo que realmente importa. A mulher acreditou que a promessa, embora vinda de uma fonte questionável, era algo que deveria ser aproveitado. Ela achou que isso resolveria todos os seus problemas, que sua vida finalmente tomaria o rumo que ela tanto desejava. Mas o que ela não sabia era que cada decisão, cada passo dado para alcançar aquilo que ela desejava, a afastava ainda mais de sua verdadeira missão e identidade. Ao aceitar essa promessa, ela estava, na verdade, fazendo uma troca. Sua fidelidade ao povo e a Deus por algo que, no final, não poderia trazer verdadeira satisfação. Essa sedução é algo que muitas de nós enfrentamos. E é difícil resistir a promessas de soluções rápidas. Nos dias de hoje, a sociedade está cheia de promessas falsas e ilusões.
O mundo nos oferece caminhos fáceis, mas eles muitas vezes nos afastam da verdadeira paz e propósito que Deus tem para nós. A mulher não foi a única a ser seduzida por uma promessa enganosa. Todos nós, em algum momento, já fomos tentados a tomar atalhos ou a confiar em algo que parecia ser mais fácil do que a jornada verdadeira e árdua de seguir a Deus. E quando tomamos essas decisões, não conseguimos ver completamente o impacto que elas terão em nossa vida. Só depois, ao refletirmos, percebemos que o preço pago foi muito mais alto do que imaginávamos. E, assim como essa mulher, nós também somos chamados a examinar as promessas que aceitamos em nossa vida. A questão não é se seremos tentados, mas sim como responderemos a essas tentações. Aceitar uma promessa pode ser um ato de desespero ou de ambição, mas devemos perguntar a nós mesmas: essa é uma promessa de Deus ou uma oferta do mundo? Quando seguimos o que parece ser uma solução fácil, sem buscar a orientação de Deus, acabamos comprometendo nossos valores e muitas vezes nos afastando de sua vontade. O que a mulher não percebeu até o momento da traição foi que sua confiança estava depositada naquilo que não tinha poder para sustentá-la. O que parecia ser uma solução instantânea a fez perder algo muito mais valioso: sua integridade, sua lealdade ao povo e, mais importante, sua relação com Deus. A promessa que ela seguiu não era da fonte que ela acreditava ser. Ela não era fiel a Deus e à missão que Ele lhe havia dado, e acabou pagando um preço muito mais alto do que imaginava. Agora, eu quero saber de você. Já se viu em uma situação onde uma promessa sedutora apareceu diante de você e depois você percebeu que era algo que tirava sua fidelidade a Deus? Como você lidou com isso? Deixe um comentário abaixo, compartilhando sua experiência, e vamos orar juntos para que Deus nos ajude a resistir a essas tentações e a manter nossa fé firme em suas promessas. Não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para mais mensagens de reflexão e crescimento espiritual. Quando a mulher enfrentou a promessa sedutora, que parecia ser a resposta para todas as suas orações e necessidades, ela se viu diante de uma decisão que mudaria sua vida e a de seu povo para sempre. A escolha que ela fez não foi simples. Foi um ponto de ruptura, onde ela teve que pesar o que parecia ser uma oportunidade única contra tudo o que ela sabia ser certo. A decisão de trair seu próprio povo foi, sem dúvida, algo que a corroeu por dentro, mas o desejo de alcançar algo que parecia ser bom a cegou. Em momentos de tentação, é fácil olhar para o que está à frente e pensar que aquilo é a única solução para os nossos problemas, sem entender o preço real que pagaremos por isso. Ela, como muitos de nós em momentos de desespero, se deixou levar pela promessa do que parecia ser um futuro melhor. Sua escolha não foi apenas uma traição ao povo que confiava nela, mas também uma violação da lealdade que ela tinha com Deus. No fundo, ela sabia que a decisão estava errada, mas a tentação foi mais forte do que sua razão. A confiança em algo que parecia ser bom, mas que não era de Deus, se tornou o que a levou ao erro. Muitas vezes, quando estamos pressionados, buscamos soluções rápidas e nos afastamos daquilo que sabemos ser a vontade de Deus, simplesmente porque o caminho parece ser mais fácil ou mais direto. A mulher sabia que sua decisão significaria desonrar aqueles que confiaram nela, mas o desejo de alcançar a promessa de poder foi maior. A dor de trair seu próprio povo e a confiança que haviam depositado nela não a atingiu de imediato. Como muitas escolhas erradas, o peso da decisão só aparece mais tarde, quando as consequências começam a se revelar. A mulher sentiu a sede do poder e da promessa de algo maior, mas não percebeu que, ao fazer essa escolha, estava sacrificando algo muito mais precioso: sua integridade, sua conexão com o povo e sua relação com Deus. Em sua mente, ela estava fazendo o que precisava fazer,
Mas no fundo de sua alma, ela sabia que algo estava errado. Quantas vezes, em nossas próprias vidas, tomamos decisões que, no fundo, sabemos que não são certas? Como a mulher, acreditamos que estamos buscando uma solução para algo, mas, na verdade, estamos nos afastando de Deus e nos perdendo no caminho. Antes de fazer sua escolha, a mulher passou por um intenso conflito interno. A luta entre o que ela sabia ser certo e o que parecia ser uma oportunidade irresistível foi difícil de ignorar. Esse dilema entre moralidade e desejo é algo que todos nós enfrentamos em algum momento de nossas vidas. Quando o mundo nos oferece atalhos, soluções fáceis ou até promessas de prosperidade, é tentador desviar do caminho estreito e buscar algo que parece ser mais vantajoso. A mulher sabia da responsabilidade que tinha em relação ao seu povo, mas a tentação da promessa que lhe foi feita a fez questionar tudo o que acreditava. Essa luta entre a razão e o desejo não é algo novo, mas é algo que todos nós já passamos em diferentes momentos da vida. A decisão de trair seu povo não foi feita de maneira impulsiva, mas sim como resultado de um longo processo de justificação interna. Ela começou a racionalizar sua escolha, dizendo a si mesma que o que estava fazendo era o melhor para ela e para o futuro de todos. Ela acreditava que estava tomando uma decisão sensata, mas estava, na verdade, cedendo à sedução do que o mundo oferece. Como muitas vezes fazemos, ela se convenceu de que estava fazendo o certo, ao ignorar o que Deus lhe tinha ensinado. Esse conflito entre a moralidade e o desejo egoísta é uma batalha constante, e quando cedemos, pagamos um preço alto. Em seu coração, ela sabia que a decisão não era a melhor, mas a pressão e a sedução da promessa a fizeram ir contra o que sabia ser certo. Quantas vezes nós nos vemos fazendo a mesma coisa? Justificamos nossas ações, mesmo sabendo que elas nos afastam do que é verdadeiramente certo. É fácil cair na tentação de acreditar que algo que parece bom é a solução para nossas dificuldades, mas muitas vezes, ao ceder, nos afastamos do propósito de Deus. O conflito entre o que sabemos ser correto e o que nosso coração deseja é uma luta constante. A mulher, ao tomar sua decisão, sabia que estava rompendo com seus valores mais profundos, mas a atração pela promessa de poder e influência foi mais forte. Ela traiu sua moralidade, sua ética e sua lealdade ao povo que confiava nela. Assim como ela, todos nós enfrentamos momentos em que precisamos decidir entre o caminho da tentação e o caminho da obediência. Tópico 4. A traição como quebra de aliança. Quando a mulher decidiu trair seu povo, ela não apenas quebrou a confiança deles, mas também violou uma aliança sagrada que ela tinha com Deus. A lealdade é um dos pilares fundamentais da vida cristã. E quando rompemos com essa lealdade, seja com as pessoas ou com Deus, há uma ruptura muito profunda. A mulher, ao tomar a decisão de seguir a promessa sedutora, não estava apenas traindo aqueles ao seu redor, mas estava rompendo com a aliança divina que Deus havia estabelecido com ela e seu povo. A aliança de Deus com seu povo é um tema central nas Escrituras. E quando essa aliança é quebrada, as consequências não são pequenas. Ela sabia disso, mas a promessa de um futuro melhor a fez ignorar a seriedade de sua decisão. Deus, em sua bondade, sempre nos oferece novas alianças, oportunidades de nos aproximarmos dele, mesmo quando falhamos. Mas a traição, especialmente em um nível tão profundo como o da mulher, não é algo que passa sem consequência. A quebra de aliança, seja com nosso povo ou com Deus, leva a uma perda de confiança, uma perda da comunhão com o Senhor. Quando tomamos decisões que nos afastam da vontade de Deus, quebramos essa aliança e, em muitos casos, nos encontramos distantes de sua orientação e de seus planos para nós. A mulher sabia da aliança com seu povo e com Deus,
Mas a tentação de seguir a promessa que o mundo lhe ofereceu foi mais forte, e ela rompeu essa conexão sagrada. Esse ato de traição teve efeitos não apenas sobre ela, mas também sobre todos ao seu redor, alterando completamente o curso de sua história e a história de seu povo. Agora, quero saber de você. Já se viu em uma situação onde teve que escolher entre fazer o que é certo e seguir algo que parecia ser mais fácil? Como você lidou com isso? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua experiência conosco. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos poderosos e inspiradores. A mulher que traiu seu povo não apenas quebrou a confiança daqueles que dependiam dela, mas também teve que pagar um preço emocional e espiritual altíssimo. Quando tomamos decisões que não estão alinhadas com os princípios de Deus, muitas vezes acreditamos que a satisfação momentânea vai valer a pena, mas com o tempo as consequências começam a surgir. A mulher, ao se afastar da lealdade e confiar em uma promessa vazia, acabou se afastando da paz que Deus poderia ter lhe dado. O custo da traição vai muito além do que é visto à primeira vista. É fácil ver o impacto imediato. Ela perdeu a confiança do seu povo, mas o dano mais profundo está na perda da comunhão com Deus e no vazio que se instala no coração de quem trai. Quando nossa lealdade é quebrada, seja com Deus ou com as pessoas, há uma perda que não pode ser facilmente restaurada. O dano não é apenas físico ou externo, mas também é emocional e espiritual. A mulher, ao tomar sua decisão, provavelmente não esperava as consequências de sua traição. Acreditava que a promessa que aceitava era mais importante do que a aliança que ela tinha com seu povo. Mas ao seguir esse caminho, ela se afastou da verdade e da justiça. Em nossa própria vida, muitas vezes nos deparamos com decisões que podem nos custar mais do que imaginamos. Quando buscamos ativamente as promessas do mundo, acabamos muitas vezes perdendo a paz de espírito e a alegria verdadeira que vem de uma vida alinhada com Deus. O preço da traição é algo que nos acompanha, e a mulher experimentou isso de uma maneira profunda, tanto em relação ao seu povo quanto a Deus. A sedução de uma promessa vazia é algo poderoso. A mulher, em sua busca por algo melhor, foi enganada pela ideia de que seguir aquela promessa a levaria a uma vida melhor, mais próspera e mais gratificante. Mas, como muitos de nós descobrimos em nossas próprias vidas, as promessas do mundo são frequentemente falsas e enganosas. Elas nos atraem com uma falsa segurança e nos fazem acreditar que temos controle sobre nosso destino, mas no final, as consequências sempre são mais severas do que imaginamos. A promessa que a mulher seguiu não foi de Deus, mas parecia ser a solução para todos os seus problemas. No entanto, quando ela decidiu traí-la, ela não sabia o quão vazio seria o final dessa escolha. As promessas do mundo sempre parecem irresistíveis no início. Elas nos atraem com a ideia de que alcançar algo material ou pessoal nos fará felizes e realizados. Mas essas promessas, por mais atraentes que sejam, nunca conseguem cumprir o que prometem. Elas são como o brilho das estrelas que se apagam com o amanhecer. Quando seguimos essas promessas, começamos a perceber que não nos trazem paz duradoura. Apenas uma sensação passageira de satisfação que logo desaparece. A mulher que traiu seu povo foi uma vítima desse engano, mas ela não foi a única. Muitos de nós, em nossa busca por algo melhor, acabamos caindo nas promessas vazias que o mundo nos oferece, só para perceber que, no final, o que ganhamos não tem o valor que imaginávamos. Deus, por outro lado, nunca nos promete uma felicidade passageira, mas uma paz que transcende as circunstâncias e uma vida plena em sua presença. Quando a mulher traiu seu povo, ela não foi a única que sofreu as consequências de sua escolha. Sua traição afetou diretamente aqueles que confiaram nela, aqueles que a viam como uma líder,
alguém em quem podiam confiar para guiá-los. A falta de lealdade é uma das coisas mais dolorosas que podemos experimentar em nossos relacionamentos. E quando somos traídos, isso afeta profundamente nossa confiança em outras pessoas. Não é apenas a pessoa que trai que sofre, mas todos ao seu redor. O impacto da traição reverbera, criando um rastro de destruição emocional e espiritual. O povo que confiava nela não apenas viu suas expectativas quebradas, mas também foi deixado vulnerável diante de uma situação que poderia ter sido evitada. A mulher fez uma escolha egoísta, acreditando que sua decisão a levaria a algo melhor, mas não percebeu que essa escolha colocava todos ao seu redor em risco. Assim como ela, muitas vezes tomamos decisões pensando em nosso benefício pessoal, mas na verdade, essas escolhas afetam não apenas a nós mesmos, mas a todos que estão ao nosso redor. O que podemos aprender com isso é que as nossas ações têm um impacto direto sobre a vida de outras pessoas. Quando não agimos com integridade e lealdade, as consequências não afetam apenas nossa vida, mas também a daqueles que mais confiavam em nós. Na vida cristã, somos chamados a ser exemplos de lealdade, tanto a Deus quanto aos outros. A mulher, ao traí-los, falhou em ser um exemplo de fidelidade, e é isso que Deus nos ensina. A fidelidade não é algo opcional, mas algo essencial para a nossa caminhada de fé. Ao traírem a confiança do seu povo, a mulher não apenas destruiu sua própria vida, mas prejudicou a vida de todos ao seu redor, quebrando a unidade e a confiança que haviam sido cuidadosamente construídas. Essa é uma lição dolorosa, mas uma lição que todos precisamos aprender. Nossas ações têm um impacto muito maior do que imaginamos. O que você faz hoje, as escolhas que você toma, afetam a todos ao seu redor. Após a traição, a mulher se deparou com a dura realidade de suas escolhas. Mas em meio à dor e ao arrependimento, Deus oferece uma oportunidade de restaurar o que foi perdido. O arrependimento não é apenas um reconhecimento do erro, mas uma transformação interior que nos leva a voltar ao caminho que Deus preparou para nós. A mulher, mesmo após sua falha, foi chamada a se arrepender e buscar a restauração que só Deus pode oferecer. Quando rompemos com Deus ou com os outros, a única maneira de restaurar aquilo que foi quebrado é através do arrependimento genuíno. O arrependimento, muitas vezes, é visto como uma maneira de consertar o que fizemos de errado, mas é também um processo de renovação espiritual. Quando nos arrependemos, não estamos apenas pedindo perdão, mas abrindo espaço para que Deus nos transforme por completo. A mulher, ao perceber as consequências de sua traição, teve a oportunidade de se voltar para Deus, pedir perdão e restaurar sua relação com seu povo. O arrependimento é, portanto, um ponto de virada. Não é o fim da história, mas o início de uma nova jornada com Deus, onde Ele nos cura e nos guia de volta à sua vontade. Em nossas próprias vidas, o arrependimento é a chave para recuperar o que perdemos e restaurar a nossa conexão com Deus. Não importa o tamanho do erro ou a gravidade da traição, Deus está sempre pronto para nos perdoar e restaurar. A mulher, ao fazer a escolha de seguir a promessa de poder, falhou em buscar o discernimento de Deus. Muitas vezes, nos encontramos em situações em que decisões difíceis precisam ser tomadas, e a falta de discernimento pode nos levar a escolhas precipitadas e erradas. O discernimento é um dom de Deus, uma capacidade de entender sua vontade em meio à confusão do mundo. Quando tomamos decisões sem buscar a orientação divina, estamos muitas vezes escolhendo um caminho que parece ser bom, mas que nos leva para longe de nossa verdadeira missão e propósito. Deus nos chama para ser prudentes e sábios em nossas escolhas, buscando sua direção antes de agir. A mulher, ao não procurar a vontade de Deus, se deixou levar por sua visão limitada, acreditando que a promessa sedutora seria a melhor escolha.
Em nossa vida diária, o discernimento é essencial para garantir que nossas escolhas estejam alinhadas com a vontade de Deus. Como podemos pedir discernimento? Como podemos confiar que Deus nos dará clareza em momentos de incerteza? O primeiro passo é sempre voltar-se para Ele, orando e buscando Sua palavra. O discernimento não é algo que simplesmente aparece. É algo que Deus nos concede à medida que nos aproximamos dele e confiamos em sua sabedoria. A mulher perdeu essa oportunidade de discernir, mas em nossa vida podemos escolher viver de forma mais atenta à voz de Deus. Deus fala conosco de várias maneiras, através das Escrituras, do Espírito Santo e muitas vezes da sabedoria dos outros. Quando ignoramos sua voz, corremos o risco de tomar decisões que não apenas afetam nossa vida, mas também a de outros ao nosso redor. A mulher, ao seguir a promessa sedutora, ignorou os alertas de Deus. Ela escolheu o caminho mais fácil, sem considerar as consequências a longo prazo. Essa decisão não foi feita sem avisos. Como muitos de nós, ela foi tentada a ignorar a voz de Deus, acreditando que sabia o que era melhor. Mas quando ignoramos os avisos divinos, pagamos um preço alto. A voz de Deus, muitas vezes, vem de maneiras sutis, pedindo-nos para agir com sabedoria e fé. Quando não a ouvimos, a consequência pode ser a perda de nossa paz, nossa direção e nossa integridade. Como a mulher, todos nós somos chamados a discernir a voz de Deus em nossas vidas. Quando escolhemos não ouvir, nossas escolhas podem nos levar a lugares de dor e arrependimento. No entanto, Deus é fiel, e mesmo quando ignoramos sua voz, Ele sempre nos chama de volta para Ele. O arrependimento genuíno e a volta ao caminho de Deus são as chaves para restaurar o que foi perdido. Mas isso começa com a disposição de ouvir a sua voz, de prestar atenção aos seus avisos e de agir conforme sua vontade. A mulher que traiu seu povo não apenas perdeu a confiança dos outros, mas também se afastou da verdadeira fonte de liberdade e paz, que é a obediência a Deus. Ao desobedecer a Deus e trair seu povo, ela trocou o que parecia ser uma solução fácil por uma prisão emocional e espiritual. Muitos de nós, em momentos de tentação, acreditamos que podemos encontrar liberdade em nossas escolhas, quando, na verdade, a verdadeira liberdade vem da obediência a Deus. Quando obedecemos aos seus mandamentos e seguimos sua vontade, mesmo que o caminho pareça difícil ou desafiador, encontramos paz e verdadeira libertação. Deus sempre nos chama para seguir seus caminhos porque Ele sabe o que é melhor para nós. Quando a mulher fez sua escolha, ela acreditou que estava buscando algo que a libertaria de suas dificuldades. Mas, ao contrário, ela se viu presa a uma decisão que a afastou de Deus. O pecado, embora muitas vezes atrativo no momento, nunca oferece a liberdade que promete. Pelo contrário, ele nos escraviza, tirando nossa paz e nosso propósito. A obediência a Deus é o único caminho para a verdadeira liberdade. A liberdade espiritual que transcende as circunstâncias temporárias e nos conecta ao seu propósito eterno. Quando seguimos a Deus, não apenas experimentamos sua paz, mas também somos libertos das correntes que nos prendem. Assim como a mulher poderia ter encontrado liberdade e restauração ao escolher a obediência a Deus, nós também podemos ser libertos das escolhas erradas que fizemos se decidirmos voltar a Ele com um coração sincero. A mulher foi alertada de várias maneiras sobre as consequências de sua decisão, mas ela escolheu ignorar esses avisos. Deus, em sua misericórdia, sempre nos alerta quando estamos prestes a tomar decisões erradas, seja através de sua palavra, do Espírito Santo, ou até mesmo de pessoas ao nosso redor. Deus nos dá sinais e avisos, pedindo-nos que voltemos para Ele antes que as consequências de nossas escolhas se revelem.
No entanto, muitas vezes estamos tão focados em nosso desejo imediato que ignoramos essas advertências e seguimos o caminho que parece mais fácil, sem considerar as consequências futuras. Ignorar os alertas divinos é uma das escolhas mais perigosas que podemos fazer, porque nos afasta do propósito de Deus para nossas vidas e nos coloca em um caminho de destruição. A mulher no deserto estava ciente de que sua decisão não estava alinhada com a vontade de Deus, mas optou por seguir em frente, acreditando que poderia controlar os resultados. Ela não percebeu que, ao ignorar a orientação divina, estava colocando em risco não apenas sua própria vida, mas a vida de todos ao seu redor. As consequências de sua escolha a seguiram, e a dor da traição foi algo que ela teve que carregar para sempre. A lição que tiramos dessa história é clara. Nunca devemos ignorar os alertas de Deus. Quando Ele nos fala, seja de forma sutil ou direta, é porque Ele quer nos proteger e nos guiar para o melhor caminho. Em nossas próprias vidas, Deus frequentemente nos envia sinais para nos afastarmos de decisões que nos afastam de seu propósito. Se você se sente chamado a parar e reconsiderar uma decisão importante, talvez seja Deus tentando lhe dar um alerta. Não ignore essas mensagens. Ao invés disso, busque sua direção, pois Ele sabe o caminho que leva à verdadeira paz e restauração. Quando ignoramos os avisos de Deus, nos colocamos em risco, mas ao seguir sua orientação, encontramos segurança e direção para nossas vidas. Muitas vezes, quando tomamos decisões erradas, nos enganamos acreditando que tudo vai ficar bem no final, que as consequências não serão tão graves ou que, de alguma forma, conseguiremos escapar das repercussões. A mulher que traiu seu povo acreditou que sua escolha não teria um impacto duradouro, que ela conseguiria se beneficiar da promessa que lhe foi feita sem sofrer as consequências. Ela se iludiu com a ideia de que, em algum momento, tudo se resolveria. Essa ilusão de que tudo vai ficar bem é uma das mentiras mais perigosas que podemos acreditar, porque nos impede de ver a gravidade de nossas ações e tomar a responsabilidade por elas. Quando escolhemos o caminho da desobediência, é fácil se convencer de que as coisas vão melhorar por si mesmas, que a situação se resolverá sem que precisemos enfrentar o que fizemos. A mulher no deserto estava agindo sob essa falsa crença, mas no final, ela enfrentou o impacto de sua escolha. O fato é que quando tomamos decisões fora da vontade de Deus, elas sempre têm um custo. Mesmo que os efeitos não sejam imediatos, mais cedo ou mais tarde, as consequências surgem. A mentira de que tudo vai ficar bem nos impede de agir com responsabilidade e de buscar a restauração antes que seja tarde demais. Quando estamos em pecado ou nos afastando de Deus, a verdade é que tudo não vai ficar bem até que nos arrependamos e voltemos para Ele. O que nos leva a uma escolha de transformação é a coragem de encarar a verdade sobre as nossas ações e buscar a reconciliação com Deus, não com base em uma falsa esperança, mas com base no arrependimento genuíno. Muitas vezes, ignoramos os efeitos de nossas escolhas porque preferimos acreditar que as coisas vão se resolver sozinhas. Mas Deus nos chama a ser responsáveis, a olhar para as consequências e a entender que, sem a sua ajuda, não podemos realmente restaurar o que foi quebrado. Se você está lidando com algo em sua vida e se sente tentado a pensar que tudo vai ficar bem, pare por um momento e reflita. Será que Deus está nos chamando a agir agora para mudar nossa situação? Deus não quer que soframos, mas quer que tomemos decisões alinhadas com sua vontade, para que possamos viver em paz e harmonia com Ele e com os outros. A mulher que traiu seu povo estava em um momento crucial de sua jornada. O peso de sua decisão estava apenas começando a se revelar, e ela começou a perceber a magnitude do erro que havia cometido. Mas no fundo, havia uma luz de esperança.
a obediência a Deus. Quando tomamos decisões baseadas nas promessas falsas do mundo, acabamos nos afastando da verdadeira liberdade que vem de seguir a vontade de Deus. A mulher, ao trair sua lealdade ao povo e a Deus, teve a chance de se arrepender e voltar à sua aliança com Ele. Obedecer a Deus, mesmo após falharmos, é o único caminho para a verdadeira libertação e restauração. A obediência é muitas vezes vista como algo restritivo, mas, na verdade, ela é a chave para a liberdade verdadeira. Quando estamos em desobediência, nos encontramos presos em um ciclo de sofrimento, dúvida e culpa, mas ao retornar a Deus e seguir seu caminho, somos libertados. A libertação vem da obediência, porque ao seguirmos as instruções de Deus, estamos alinhando nossa vida com o seu propósito divino. Quando nos rendemos à sua vontade, não apenas recuperamos o que foi perdido, mas somos transformados por dentro. Essa transformação é uma libertação espiritual, emocional e até física. A mulher, ao voltar para Deus, poderia ser restaurada, tanto no relacionamento com o seu povo, quanto na sua própria alma. Assim como ela, somos todos chamados a obedecer à voz de Deus, mesmo quando a tentação nos desvia do caminho. Deus oferece libertação àqueles que se arrependem e buscam sua orientação. Mesmo quando sentimos que estamos em um lugar de escuridão e derrota, a obediência a Deus nos conduz de volta à luz e à verdadeira liberdade. No momento em que a mulher reconheceu sua falha e se voltou para Deus, ela teve a oportunidade de ser libertada do peso de sua traição e restaurada à sua verdadeira identidade. Quando obedecemos a Deus, somos libertos do ciclo de culpa, vergonha e engano que o mundo nos impõe. Obedecer a Deus não é uma limitação, mas um caminho de liberdade verdadeira. Depois da traição e da dor, o que restaria para a mulher? Seria o fim de sua história ou haveria a chance de um novo começo? O deserto, que parecia ser o fim, se transformou no campo onde ela foi renovada e restaurada. O deserto, frequentemente visto como um lugar de desolação, foi, na verdade, o cenário da transformação. Assim como a mulher, todos nós enfrentamos momentos em que o fim parece iminente, onde as escolhas erradas e as dificuldades da vida nos deixam com a sensação de que nada mais pode crescer. No entanto, o deserto também pode ser o lugar onde Deus nos prepara para algo novo. O novo começo para a mulher não seria imediato e não viria sem esforço, mas seria uma jornada de restauração. Ela não retornaria à sua vida como era antes, mas passaria por um processo de renovação, onde suas falhas seriam usadas por Deus para transformá-la e prepará-la para seu propósito maior. O deserto não foi o fim para ela, mas o começo de um novo capítulo, onde ela aprenderia mais sobre o perdão, a graça e a fidelidade de Deus. O processo de transformação é muitas vezes longo e doloroso, mas também é um processo que nos aproxima de Deus. A mulher foi restaurada porque, apesar de suas falhas, ela teve a coragem de voltar a Deus, confiar em suas promessas e buscar a cura que só Ele poderia proporcionar. Após a traição, o novo começo veio com o arrependimento e a restauração. O deserto, onde tudo parecia perdido, foi o lugar onde ela encontrou não apenas uma nova chance de vida, mas também uma nova compreensão de Deus e de sua misericórdia. Em nossas próprias vidas, podemos estar enfrentando situações que parecem ser o fim de uma era, o fim de uma oportunidade ou o fim de nossas esperanças. Mas com Deus, o fim não é o fim, é apenas o início de algo novo. O deserto pode ser o lugar de novos começos para todos nós, se estivermos dispostos a confiar em Deus, buscar seu perdão e permitir que Ele nos transforme. Assim como a mulher foi restaurada, também podemos ser renovados e encontrar uma nova vida em Deus. Ele é o Deus das novas oportunidades. E por mais difícil que seja, Ele pode trazer vida nova ao que parecia morto. Agora, eu quero saber de você.
Já passou por um deserto em sua vida, onde achou que não havia mais chance para um novo começo? Como você se sentiu em relação ao perdão e à restauração? Deixe um comentário abaixo e compartilhe suas experiências. Vamos orar juntos, pedindo a Deus para trazer a renovação em nossas vidas. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para mais mensagens de esperança, fé e transformação. Se você chegou até aqui, sabemos que algo neste vídeo tocou profundamente o seu coração. Talvez você tenha se identificado com a mulher na história. Ou quem sabe tenha encontrado um reflexo da sua própria jornada de fé e arrependimento. Este vídeo não é apenas uma história do passado, mas uma mensagem viva e transformadora para todos nós hoje. Queremos saber como essa mensagem falou ao seu coração. Comente abaixo dizendo: "Eu senti a voz de Deus neste vídeo", e compartilhe conosco o impacto que esta palavra teve em sua vida. Sua participação é fundamental para espalharmos juntos a mensagem de fé, restauração e esperança. Se este conteúdo tocou sua alma, não se esqueça de curtir o vídeo para apoiar essa missão de levar fé e transformação para mais pessoas. Ao curtir, você ajuda a alcançar aqueles que mais precisam dessa palavra de encorajamento e renovação. E claro, não deixe de se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos que vão edificar sua vida espiritualmente. Toda semana temos novas mensagens que visam fortalecer a sua caminhada com Deus e levar esperança em tempos difíceis. Inscreva-se, ative o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo for publicado e acompanhe a nossa jornada de fé. Que Deus abençoe sua vida poderosamente, trazendo a restauração que você precisa e renovando suas forças para seguir em frente com fé e coragem. Que você possa ver milagres acontecendo, assim como a mulher no deserto, e que novos começos sejam possíveis para você, com a ajuda de Deus. Fique com Deus e não perca o próximo vídeo que já está na tela final, preparado para continuar transformando sua vida.